Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja habitando ricamente em nossos corações. Que bênção nesse dia tão chuvoso, né? Tá uma chuva de colocar medo aqui na gente. Vamos ver quem é que já está conosco. Tá, presbítero Adeilton e sua família. O Luiz Paulino e a Gledes, a Aeronete. Quem mais está conosco? Mais alguns? Esteja habitando ricamente em nossos corações. Presbítero Dalber também está conosco. Elinei. Benção, presbítero Dalber, Paulinho, Heitor, Elinei. Claudião também está conosco aí, né, meu amado? Né? O João, enfim. Saudade de vocês. Caroline está lá com o Nicolas assistindo com a Tati e o Adeilton. Que maravilha, irmãos. Quem mais está conosco ali que eu não consigo ver aqui? O som está chegando bacana aí, tá belezinha? Podemos... A Ingrid está conosco. O pai está aí também, né, meu pai? Seu Heraldo está aí com a gente, com a Dona Rose. A Ingrid está ali na casa com Dona Fátima, enfim. A Wiki está lá também, a Duda. A Devaldo e a Aurenice conosco. Que bênção. Agora... Opa, tá aí, né, Fátima? Que bênção. Que maravilha, querida. Quem mais está conosco? Matilde e o Nildo conosco, Diácono Nildo e a sua fiel escudeira Matilde. Seu João Banabé, que bênção. Tá aí conosco, né, seu João? Diácono João, sempre nos abençoando com a sua presença. Fátima está escrevendo ali que já falou. Manhã também está aí, Dona Rose, né, Dona Rose? Dona Roseli Jael, aí, manhã, famosa mãe, progenitora. Rita está lá conosco, também assistindo, com a Nandinha e o Rogério, presbítero Rogério. Que bênção, queridos. Quem mais está conosco aí? Vamos colocando ali para a gente poder... Olá, Vando. Está aí também, meu querido? Vando, com a Neia. Não sei se o Henrique está aí, né? Neivan, eu sei que está lá para as bandas de Rolim de Moura. Mas que alegria, queridos, podemos juntos louvar o Senhor, engrandecer o nome dEle. E nós estamos aqui para falar com o nosso Deus, ouvir do nosso Deus, uma palavra abençoadora. Hoje nós vamos estar estudando a lição, ou melhor, o estudo, 10º estudo da sequência de estudos sobre lutas do cristão. Então nós ficamos felizes porque Deus tem provido meios pelos quais nós o adoramos na santidade dele, na beleza da santidade dele. Mais algum irmão está aí ao vivo com a gente? Que quer deixar um oi aí, que eu não consegui detectá-lo aqui ainda? Diga para mim. Dá um oi, dá um joinha aí, fala alguma coisa para nós, que nós já vamos partir para algumas canções, 2 hinos para ser mais preciso. O áudio está tranquilo? Está chegando bom? Estou testando o microfone que eu mesmo fiz. Pense no microfone que eu mesmo fiz. Prefere de solda, um monte de coisinhas, um monte de tutorial no YouTube e fabriquei um microfone para poder falar com os amados irmãos. Dona Benta e seu Raimundo Félix está lá também na casa deles assistindo conosco. Que alegria, queridos. Felicidade de ter a minha igreja junto, podendo desfrutar desse momento. Minha nega, famosa Sumaia, a nega branca. Deus abençoe, meu amor. Está comigo também, sempre me apoiando, sempre junto, sempre orando junto pela igreja, orando junto pelos trabalhos. E é muito bom, né, estar esses dias casado contigo. Erivelto está ali também com a gente. Que alegria. Nós vamos passar para 2 hinos. Logo após esses hinos a gente volta conversando mais um pouquinho com os irmãos. E pode deixar seu oi aí, vai compartilhando o link. Vamos chamar a turma para chegando para escutar do estudo. E já a gente volta com o estudo de fato.
Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos dos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é-me ser uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Que alegria! Para ser um vaso de bênção é uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Que verso, né, meus irmãos? Que pedido! Pedir a Deus que nos faça um vaso de bênção, um vaso de mensagem, um vaso que leve a mensagem do amor, um vaso submisso, um vaso ao serviço de Deus. Que bênção! Poder ouvir deste hino, fazer desse hino a nossa oração. Com esse hino nós iniciamos o nosso estudo de aprendizado dessa noite. E eu quero orar com os amados irmãos nesse momento. E depois eu quero alguns feedbacks com os amados. Santo Deus, amado Deus, nós te agradecemos pela bondade da tua santidade sobre nós, sobre o teu perdão sobre os nossos pecados. Te louvamos, Deus amado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Deus, pela chuva que cai. Obrigado, Deus, pela rica oportunidade de usar este meio para levar a palavra do Senhor a todos os amados que nos ouvem. Obrigado, Deus, pelo sustento pastoral do pastor amado que é o Senhor. Obrigado, Pai, pela nossa igreja, por cada irmão que está atento nesse momento, nesse estudo bíblico.
e que nós possamos continuar louvando ao Senhor em todas as situações, em qualquer situação. Abençoe-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos ver aqui no Facebook. O Erivelto falou cenário novo. Erivelto, eu mandei fazer um muro de pedras aqui dentro do escritório. Eu vou ver se a gente muda o cenário de vez em quando, porque o modelo não ajuda muito. Então nós precisamos mudar um pouco o cenário atrás. Rafael, né, o dentista Rafael está conosco, lá de Cujubim. Deus abençoe, meu amado. Felícia com a sua família também, Maurício, Murilo, a Rafaela está conosco também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Até agora, esses são os irmãos que me aparecem aqui. Para Marquinhos também entrou, Diácono Marcos com a sua família. Tem mais algum irmão que está aí que eu não percebi? Outra coisa, alguns irmãos têm perguntado sobre o áudio. Todos estão escutando, alguns não. Porque se algum não estiver escutando, você tem que sair e entrar novamente, que pode ser algum bug no Facebook, no áudio do Facebook. Mas, se não, dá um feedback aí. Tá faltando áudio? O áudio tá bom? Quer que aumenta? Quer que abaixa? Melhorar a voz é impossível, queridos. Um milagre não faz aqui nessa situação. Então me dá um feedback aí sobre essa situação. Como é que está? Eu vou aguardar um pouquinho. Salve, diz que está ok. Mais algum irmão quer dar um ok aí se o vídeo está bom, se o áudio está bom? Então, normal. Vamos seguir então, né, queridos? Vai deixando aí. A irmã Elisângela também de Teixeirópolis acaba de entrar. Se você está em alguma sala de vídeo, eu não sei se a Sumai está fazendo a sala de vídeo, eu não consigo ver os comentários lá. Mas pode deixar o comentário ou pedido de oração, e depois, com certeza, eu vou estar lendo e orando com os amados irmãos, ok? Marquinhos, beleza? Devaldo, ok? Então tá, a Néia também está ali conosco, né? A mãe do seminarista Neivan, esposa do diácono Vander. Deus abençoe. Então tá ok. Muitos já me deram ok aqui. Vou deixar o WhatsApp um pouco de lado aqui. Nós vamos ouvir mais um hino. O hino 254. Ele tem uma história bem interessante que fala muito ao nosso coração. Conta a história de quando o mar estava revolto. E Jesus Cristo estava ali deitado no travesseiro, ali no barco, e os discípulos chegam para ele e falam: "Ei, você não se incomoda que nós estamos morrendo, perecendo?" E Jesus manda acalmar o mar. E nós estamos numa situação difícil, complicada, não muito difícil de outras épocas, mas agora em reclusão. Mas sempre passamos por situações difíceis. E eu quero ouvir e que você cante esse hino. Preste atenção na letra desse hino e que o nosso coração venha a sossegar diante das dificuldades da vida, diante das dificuldades que vêm nos assolando. Então, hino 254 dos nossos hinários. Ouçamos. Se o mar se revolta e as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentirá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já precisa submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o entrar pela do mar,
estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Que maravilha, né? As ondas atendem ao seu mandar e o Mestre nos manda que nós nos sosseguemos diante do poder dele. É pertinente esse hino para hoje, queridos. Eu vou só dar um zoio aqui rapidinho e nós já vamos entrar de fato na nossa lição. A Wick também está nos assistindo. Um grande abraço, Wick. Deus continue te abençoando, meu amado. Deus é seu Deus, é o nosso Deus. E nós louvamos a Deus por estarmos vivos e poder louvar o seu santo nome. O Lelinho está lá em Linhares, né, Lelinho? Forte abraço, meu querido. Deus continue lhe abençoando. Domício, meu sogro, está assistindo conosco também. A Águida também entrou conosco, está lá com a Di. Não sei se o Alcides vai estar lá com eles, mas família amada também. A dona Leudissônia também está assistindo conosco. Eu não sei onde a irmã está, se está lá no sítio, se está aqui na cidade. Mas Deus lhe abençoe, minha amada. Você e sua família também são muito queridos a nós. Que nós possamos juntos, podemos sempre adorar o nosso Deus. Também Vitorino Scherk, ali de Mirante da Serra. Não sei se ainda está conosco aqui, mas deu uma entradinha ali. Deu para perceber a sua entrada. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos que estão nos assistindo, os que estão com o vídeo pausado e vão assistir daqui a pouco mais. Deus lhe abençoe, Deus lhe cubra com sua mão poderosa e sossegue o seu coração. Eu quero já ler o texto básico dessa noite com os amados irmãos.
que os irmãos leiam aí na tela do seu smartphone ou na sua TV. O texto se encontra em Tiago, capítulo 5. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Tiago, capítulo 5, versos 13 até o verso de número 20. Tiago 5, do 13 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Leia aí na sua tela. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros. E orai uns pelos outros para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Pai de amor, Pai Santíssimo, louvado seja o seu nome por todos os séculos. Pai amado, nós estamos diante de um texto deveras complicado, um texto deveras usado para outras coisas, e hoje nós gostaríamos, ó Deus, que o Senhor elucidasse a nossa mente, para que entendêssemos o real propósito desse texto, que é falar sobre a eficácia da oração. Abençoe, ó Deus, as nossas mentes, para que nós possamos compreender o teu real valor, o valor desse texto tão maravilhoso revelado pelo Senhor nas suas sagradas Escrituras. Abençoe os amados irmãos que estão nos assistindo, e que o Senhor possa entrar nas tuas mentes, assim como o Senhor tem entrado na minha, e elucidar os nossos pensamentos, trazendo à lume, Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Se conosco, em nome do Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Amém e amém. E, meus amados irmãos, mais algumas pessoas entraram aqui no Facebook e deram um oizinho, um tchauzinho ali. O Dr. Marcos Donizete está conosco assistindo, a irmã Maria Paz Lima, está conosco também. O José Summer, está lá na Bolívia, estudando, fazendo o seu curso, também está nos acompanhando. Que nós aprendamos juntos nessa noite. Agora eu vou dar uma abandonada aqui no Facebook e vou chamar você a prestar atenção no estudo dessa noite, e que esse estudo seja edificante para você, assim como tem sido em minha vida. Deus nos abençoe. Meus amados irmãos, Tiago, irmão de Jesus, escreve essa carta. E nessa carta ele tem vários objetivos. E aqui no finalzinho dessa carta, ele vem trazer algumas ideias fantásticas, alguns ensinamentos fantásticos para as nossas vidas. E um deles é falar sobre a eficácia da oração. Às vezes nós somos compungidos a não orar, ou a orar com pressa, a orar desesperadamente, ou só orar
na hora que estamos passando algum perrengue, algum medo. E essa palavra, ela nos mostra sobre uma pessoa que está doente. Provavelmente um doente por causa do pecado, porque o pecado adoece a pessoa. Davi mostra muito bem isso no Salmo 32, quando ele fala que os ossos deles estavam como esmagados por causa do pecado, e ele estava quanto mais aperreado por causa desses problemas. E ele resolve confessar a Deus o seu pecado. Não que Deus não sabia, mas colocar diante de Deus o seu pecado. E ali Deus o abençoar, aliviar o seu coração, sossegar o seu coração. Um cristão maduro, um cristão temente a Deus, um cristão que está deveras pleno na sua vida espiritual, ele é pleno de oração. Um cristão maduro, ele ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor diante das lutas da vida. Ele ora ao Senhor em gratidão às coisas da vida, em gratidão daquelas coisas mais simples. É o acordar, abrir os olhos e falar: obrigado, Senhor, por mais um dia. Nós não sabemos, ou até sabemos, como eu já preguei para os amados irmãos, o Salmo 6, Davi sabia o que esperava ele durante o dia, e mesmo assim ele louvava o Senhor, e ele agradecia ao Senhor. Então, meus amados irmãos, um cristão maduro, ele tem uma vida plena, uma vida cheia de oração. Ele não fica ali amargurado. Em vez de ele ficar amargurado, em vez de ele ficar desanimado, porque, queridos, ter uma vida plena de oração e ser salvo no Senhor Jesus não quer dizer que nós não tenhamos provações, que nós não tenhamos dificuldades. Ora, se estão pregando esse evangelho para você, estão pregando mentiras. O Senhor Jesus disse que nós, ainda quando estivermos vivos, neste mundo, ele diz, teríamos aflições, teríamos dificuldades. A diferença é não ficar reclamando, é não ficar desanimado, é não ficar acabrunhado ali, cabisbaixo. É você, diante das necessidades, diante das lutas, você colocar a sua causa, colocar o seu problema para o seu Deus, diante do seu Deus. É Deus, meus amados irmãos, que responde o nosso clamor. Não é o Facebook não, tá? Não é o WhatsApp não. Ponha diante de Deus. Se prostre ao Senhor. Deus julgará a sua causa. Deus há de escutar, e Ele escuta a causa e julga a causa do seu povo, do povo que chama-se pelo seu nome, povo escolhido pelo próprio Deus. Meus amados irmãos, desperdiçamos tempo e energia quando tentamos viver uma vida sem oração. Desperdiçamos tempo e energia ao tentarmos viver uma vida sem oração. E aqui, Tiago, irmão de Cristo Jesus, nos encoraja a orar, nos encoraja a estar diante de Deus em todas as situações. E aí ele vai nos mostrar algumas situações em que Deus responde, baseado nesse texto, à luz da palavra do Senhor, algumas situações que Deus responde às nossas orações. Deus sempre vai responder às nossas orações. Mas às vezes nós queremos a resposta positiva. Às vezes nós não esperamos a resposta negativa do Senhor. Então, sobre a eficácia da oração, nós vamos pensar em algumas situações pelas quais o Senhor tem respondido às nossas orações. Devemos orar pelos que passam por problemas. Quando é que Deus escuta as nossas orações? Quando nós oramos, nós, os salvos do Senhor, oramos pelas pessoas que passam por problemas. Observe que o texto nos mostra que devemos orar pelos outros. Não significa que não podemos orar por nós. Mas, em via de regra, nós somos egoístas. Nós oramos por nós. Daí a pouco, por nossa família. Daí a pouco, por nossos amigos. Mas nós não temos orado por todos.
Ah, pastor, mas eu não dou conta de orar por todos. Mas eu estou dizendo aqueles todos que você conhece, que você tem conhecimento. Aquele inimigo, aquela pessoa má que está te fazendo maledicência, aquela pessoa que tem tentado destruir a tua paz, tem sido emissário de Satanás em sua vida. Você precisa orar por essas pessoas. Mas aqui no texto, no verso 13, vai dizer assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Você sabe quem está sofrendo. Tem irmãos, queridos, eu louvo a Deus que olha nos meus olhos e diz: pastor, você não está com problema? Você não está cansado? Você não está isso, não está aquilo? Eu louvo a Deus por isso. Nós somos dotados dessa eficiência, por assim dizer, dotados pelo Espírito Santo para podermos olhar para a pessoa e saber que mesmo quando ela quer disfarçar, alguma coisa não está certa. Então, o texto diz que nós devemos orar por alguém que está sofrendo, devemos fazer oração. Nos problemas, queridos, nós não devemos murmurar. Podemos até lamentar, falar: Senhor, está doendo. Na oração podemos fazer isso. Mas a murmuração, aquela nhen, não, isso é pecado. Nos problemas nós não devemos murmurar, nós devemos orar. O sofrimento aqui é provado por circunstâncias adversas. O texto nos mostra que os problemas aqui podem ser saúde, finança, família, relacionamento, decepções. Em vez de murmurar contra Deus ou falar mal dos irmãos, nós precisamos orar. Tiago 5, verso 9 diz assim: irmãos, não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está à porta. Não falemos mal um do outro. Não murmuremos contra Deus. Ah, Deus, por que eu sou tão bonzinho? Será que é tão bonzinho? Jesus era tão bonzinho. Nós somos pecadores. Jesus era tão bonzinho. Jesus era o bonzinho. Jesus era o eterno, o santo, o maravilhoso, o insondável. Nós não. Somos pecadores. E dentro desse sofrimento não devemos murmurar, e sim devemos nos colocar diante de Deus. Devemos apresentar a nossa casa a Deus em oração. Devemos pedir com sabedoria para usar essas situações e todas as situações que nós passamos para a glória de Deus. É para isso. Olha só, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Está lá em Tiago 1,5. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Seja sábio diante de Deus. Não murmure. Então esse é o primeiro ponto quando nós oramos por passar por problema. Não murmurar. Orar. Segunda coisa, Deus pode transformar problemas em triunfo pela oração. Quando eu fui construir essa frase, eu fiquei até preocupado dos amados irmãos acharem que eu estou mudando de teologia, passando para uma teologia triunfalista. Não é, observe. Deus pode transformar problemas em triunfo pela oração. Vamos entender isso? A oração, meus amados irmãos, ela remove o sofrimento quando está dentro da vontade de Deus. Olha como Deus transforma. A oração também, ela nos dá condições para enfrentar os problemas e usá-los para cumprir os propósitos de Deus. Observa Deus transformando o problema em triunfo. Nós oramos para enfrentar os problemas e cumprir o propósito de Deus dentro disso. Apóstolo Paulo, orou para Deus mudar a circunstância de sua vida. Ele ora para Deus tirar aquele espinho da carne que tanto incomodava Paulo, mas Deus deu uma condição de suportar a circunstância. Deus, ele faz você triunfar, e isso não é triunfalismo. Triunfar é vencer dentro das circunstâncias adversas. Jesus clamou ao Pai. Observe esse exemplo maravilhoso no Getsemane. Jesus ora a Deus e pede que Deus passe dele o cálice.
Ele sabia o que estava esperando ele na cruz do Calvário. Jesus sabia. Jesus traçou isso com Deus. Ele sabia, mas Deus Pai lhe deu forças para suportar a cruz e morrer pelos nossos pecados. Como é que Deus transforma os nossos problemas em triunfo? Nos dando capacidade de vencer. E Deus nos deu isso quando nos chamou em salvação. Aleluia! Glória a Deus por isso. Isso é bênção, meus amados irmãos. Então Deus pode transformar. Você precisa quebrantar-se. Você precisa, na oração, antenar ao seu desejo pecaminoso e tirar o seu desejo pecaminoso. E que o desejo de Deus esteja colocado dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, dentro das suas atitudes. Aí sim, os seus problemas se tornarão em triunfo e não mais em problema. Quando se fala em orar por os que passam de problema, conforme o Tiago 5,13, também nós temos que ter em mente que nem todas as pessoas passam por problema ao mesmo tempo e o mesmo tipo de problema. Ao mesmo tempo, há pessoas sofrendo e há pessoas alegres, diz o verso 13. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém sofrendo? Faça oração. Observe que Deus equilibra nossas vidas, nos dando uma hora de sofrimento, permitindo esse sofrimento para tratar o nosso pecado, para tratar o nosso coração. Mas deveras Deus tem dado momentos de alegria que nós devemos cantar louvores ao Senhor. Não murmuremos, cantemos, adoremos ao nosso Deus. Meus amados irmãos, nem todo mundo passa por problema. Uns estão sofrendo, outros estão alegres, mas um cristão maduro, ele está, entretanto, cantando mesmo diante do sofrimento. Você é um cristão maduro? Você tem capacidade dada por Deus, no Espírito Santo, de cantar louvores a Deus em meio a um dia turbulento, em meio a um dia nebuloso. Como nós cantamos que o mar estava revolto e Jesus fala para ele acalmar. E o coração das pessoas também se acalmaram. Meus amados irmãos, quer exemplos básicos de pessoas que em meio ao sofrimento cantaram o Senhor? Observe o louvor de Jó. Nós conhecemos uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a história de Jó. Mas Jó, lá em Jó 35:10, fala o seguinte: mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite? Jó, arguindo seus amigos, falou: peraí, vocês estão falando mal, vocês estão perguntando por que isso, por que aquilo. A mulher de Jó falava assim: amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó falou: peraí, por que ninguém está perguntando onde está Deus que inspira canções de louvor durante a noite, ou seja, durante a tribulação? Meus amados irmãos, Paulo e Silas, um exemplo claro. Paulo e Silas cantavam na prisão. E tem gente aí na prisão do Covid, não rende louvores a Deus. Às vezes na prisão de uma doença, de uma perna quebrada, de uma impossibilidade de andar, de uma gripe ou de um problema igual nós estamos hoje, impedidos de ir e vir como gostamos. Paulo e Silas estavam em cadeias. E não é essa cadeia de hoje que o vagabundo fica ligando para você: mamãe, estou aqui, eu fui sequestrado. Não é isso não. Em cadeias, em masmorras, com pessoas morrendo, com pessoas ali apodrecendo do seu lado, e Paulo e Silas estavam cantando. Observe que nos diz Atos 16:25, diz assim: por volta da meia-noite, não era cedo não, tá? Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Queridos irmãos, amados irmãos, diante de um problema, nós podemos cantar o Senhor. Josafá, está narrado lá em 2 Crônicas 20:21, esse rei cantou no calor da batalha.
indo para a guerra, indo para a peleja, indo para a porrada, ele canta, ele louva ao Senhor. Ele diz o seguinte, lá em Crônicas, 2 Crônicas 20, 21, diz assim: depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Vamos lá. Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo... Olha só, o pessoal está vindo para a guerra e Josafá junta uma turma, escolhe uma turma que deveria cantar, ornamentado, vestido, capacitado, indo à frente do exército, cantando, dizendo o seguinte: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dê graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meus amados irmãos, devemos orar pelos que passam por problemas, devemos, diante dos problemas, cantar louvores ao Senhor, porque o Senhor pode transformar o problema em triunfo. Que maravilha! Segunda coisa, segundo ponto dessa lição, olhando à luz de texto de Tiago 5, do 13 ao 20, nós devemos orar não apenas pelos que estão passando por dificuldades, por sofrimentos, mas devemos orar pelos que estão doentes. Mas não é a mesma coisa, pastor? Não, não é. Tem gente sofrendo que não está nem com a unha encravada. O sofrimento está aqui. E tem gente realmente deveras doente. Então há uma separação aqui que Tiago faz. Então devemos orar pelos que estão doentes e devemos orar pelos que estão sofrendo. Orar pelos doentes, nós encontramos no verso 14 até o verso 16, que diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica da oração, a súplica do justo, a oração do justo. Então, meus amados, o que o enfermo deve fazer quando está doente? Nós devemos orar pelo doente. Mas o que o enfermo deve fazer quando está doente? Eu vou abrir um parênteses aqui e já vou falar com muito carinho para a igreja, muito carinho, muito temor e tremor no coração. Amado irmão, pastor não tem bola de cristal. Pastor precisa ser informado. Pastor, nasceu. Nessa época de pandemia está complicado. Pastor, estou doente. Ore por mim. Pastor, eu estou precisando de uma visita. Eu estou aflito. Pastor, eu estou passando por dificuldades. Faça isso, querido. Olha o que o texto diz. Há alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. Eu sou presbítero da igreja. O pastor e os presbíteros são os presbíteros da igreja. Uns regentes e outros docentes. Entretanto, somos presbíteros, somos anciões da igreja, somos nós que fomos colocados por Deus através da eleição, usado pelos irmãos essa eleição, para agirmos na igreja, não com opressão, não com desdenho, mas com amor. Então, observe, o que o doente precisa fazer? O texto nos diz que o doente deve chamar. A pessoa que está doente, por causa do pecado ou não, porque nem toda doença é causa de pecado, mas mencionado aqui por Tiago, eu quero crer que seja um problema de pecado, porque ele vai dizer que se tiver cometido pecado, serão perdoados diante da oração. Então, primeiro, o doente ele deve reconhecer, o doente... Eu não peguei água. O doente deve reconhecer a autoridade espiritual que Deus tem dado para os presbíteros. Muitos pastores não querem dizer sobre isso. Não, autoridade espiritual não vai dar uma dúbia. É só explicar, queridos. Nós não fazemos milagre.
Nós não fazemos nada que não está no nosso alcance de fazer, mas a palavra de Deus nos diz que Deus nos deu autoridade sobre a igreja. Isso não para fazer desmandos na igreja, mas para cuidar da igreja. Não é tão difícil de entender. Então, meus irmãos, o doente ele precisa reconhecer a autoridade dos seus líderes. Me perdoe, mas tem amados irmãos, queridos irmãos do meu coração que dizem, eu chamar um presbítero, eu chamar um pastor, vou não. Se ele quiser que ele venha. Mas como? Quando nós às vezes sabemos que está doente, com certeza a pessoa, eu pelo menos vou atrás, eu ligo, eu questiono, os irmãos quiserem podem me chover de crítica aqui nos comentários, não tem problema, estou falando em rede nacional. Agora, meus amados irmãos, se não reconhece a autoridade, fica difícil. Se não reconhece que Deus tem posto pessoas, presbíteros, sobre nós, difícil. Então a primeira atitude é reconhecer a autoridade da liderança da igreja. O verso 14 nos diz isso. O crente impossibilitado de ir à igreja, ele precisa chamar os presbíteros da igreja na sua casa. O doente deve reconhecer assim que os presbíteros, e não um homem ou uma mulher qualquer que tenha, entre aspas, o pseudo-dom de cura. Olha, vou atrás de Dona Joaninha, Dona Fulano de tal, que quando ele ora... amado irmão, a palavra nos dá instrução para procurarmos os nossos líderes. Nós escolhemos, Deus botou para que nós escolhêssemos os nossos líderes. Então o doente precisa reconhecer a autoridade. Segundo, o doente precisa confessar os pecados. Tem gente doente, amargurada, depressiva, rasgada por dentro, por causa do pecado, não tem confessado seus pecados. Verso 16, observe na sua Bíblia. Confessai, pois, aos vossos pecados uns aos outros. Uns aos outros. A confissão é feita aos santos, aos escolhidos, aos eleitos. Não é possível que na igreja não tenha alguém para você conversar. Não é possível. Você está falando aí, pastor, você não conhece a minha realidade. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, ore para que Deus transforme o seu coração. Na igreja há pessoas, sim, capacitadas pelo Espírito Santo de Deus a lhe ouvir. Santos escolhidos de Deus a lhe ouvir. Nós precisamos confessar, enquanto muitos procuram um sacerdote, entre aspas, para confessar os seus pecados, para ali ter os seus pecados remidos através de alguma penitência. Muitos procuram profissionais da área de psicologia ou psicanálise para confessar os seus pecados e ter ali uma chuva de coisas não bíblicas. Não estou aqui falando mal de A ou B, mas a palavra de Deus nos manda chamar a liderança da igreja e que o aconselhamento seja noutético, ou seja, que seja bíblico. Que seja bíblico. É para isso que nós estamos aqui, meus amados irmãos. Reconheça a autoridade da sua liderança, reconheça o seu pecado, confesse o seu pecado. Devemos confessar os nossos pecados a Deus. Fala com Deus, conversa com Deus, ore. Oração é conversar com Deus. Meus amados irmãos, a postura do crente não é lavar roupa suja em público. A postura do crente, do salvo em Cristo Jesus, é confessar ao Senhor Deus os pecados e tratar em particular as fraudes, as celeumas, as confusões, os dilemas pessoais com pessoas que, se é comigo, me procure. É com o outro, procure o outro. Mateus 18 diz que se teu irmão pecar contra ti, vai tu a ele. E argue teu irmão, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. E ali tem os outros procederes. Mas a palavra de Deus nos tem dado instrução para podermos orar ao nosso Deus. E aí, primeiro, o que o enfermo faz? Reconhece a autoridade, confessa os pecados, chama os presbíteros,
confessa tudo ali, essa é a postura. O que os presbíteros, os escolhidos do Senhor para levar e conduzir a igreja faz? Eles oram pelo enfermo com imposição de mãos e oração de fé. Observe o verso 14. Verso 14. Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. Meus amados irmãos, os bispos, os presbíteros, os anciãos, os líderes, o pastor do rebanho, os pastores dos rebanhos. E aqui nós temos 5 pastores. 5 pastores. Esse é o conselho dessa igreja. Que são os bispos instituídos por Deus para tratar do rebanho. Eles velam. Nós velamos, assim vou me impor, vou me colocar, nós velamos pelas almas daqueles que a nós foram confiadas. Nós, Conselho da Terceira Igreja, temos orado por você. Eu tenho orado por você. Eu tenho clamado a Deus por você. E aí você vai falar, mas pastor, aqui está dizendo que é orar sobre eles, ou esteja impor as mãos. Esse é um gesto simplesmente, meramente, sobre apontamento de autoridade. Só isso. Não é isso que salva. O texto também nos diz para ungir com óleo, no verso 14. Não é o óleo que salva. Não é a imposição de mão que salva. Não é a presença do presbítero em si que salva. Mas observe o que o texto diz no verso 15. Eu quero que você preste bem atenção. O que melhora, o que nos cura espiritualmente. O meio pelo qual Deus usa, ele diz, a oração da fé salvará o enfermo. Não é a unção do óleo, não é a imposição de mão, mas é a oração da fé. Quem levanta o enfermo não é o óleo. Não é isso, queridos. As pessoas têm usado o óleo para ungir carro, para ungir. Para! Não é isso. Não é esse simbolismo. É o Senhor. É o Senhor Deus. É a oração de fé. E aí o terceiro ponto, quando nós oramos para quem está doente. O enfermo reconhece, chama, confessa seus pecados. O presbítero tem por obrigação orar pelo enfermo. Essa é a obrigação. Orar pelo doente. Orar pelo pecador. E o que Deus faz? Deus cura. O que Deus faz? Levanta. O que Deus faz? Perdoa. Lembra do episódio daquele enfermo acamado lá em Cafarnaum, que o texto sagrado nos fala? Que estava uma multidão em Cafarnaum e o povo queria levar um caba na maca, o rapaz na maca, e não tinha como subir, não tinha como entrar, e de repente abriram lá no teto, desceram a maca, e Jesus, fitando os olhos para aquele doente, diz o quê? Os seus pecados estão perdoados. E as pessoas que ali estavam, que é isso? Quem é este que perdoa pecados? Quem é este? E aí, Jesus fala para ele assim, o que é mais fácil, perdoar os pecados ou mandar andar? Toma teu leito e anda e vai para casa. Meus amados irmãos, Deus é que levanta, Deus é que cura, Deus é que faz, Deus é que perdoa. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Nós não temos poder, nós não temos essa condição. A condição que Deus nos deu foi orar. Por isso que a eficácia da oração é comprovada para nós que confiamos num Deus vivo. Para quem não confia num Deus vivo, balela. Para quem não confia num Deus vivo, eu estou jogando pérolas aos porcos. Para quem não confia num Deus vivo, eu estou aqui falando blá blá blá. Mas para mim e para você, que confiamos num Deus salvífico, num Deus que veio a esse mundo, que encarnou, que tomou forma de servo, que foi ao Gólgota, que foi àquela cruz, que foi ali levar sobre si os nossos pecados, que assim perdoou os nossos pecados, podemos sim orar pelos enfermos, orar pelos que estão sofrendo, e o Senhor nos dará tudo aquilo que Ele mesmo planejou para nós. Essa é uma promessa maravilhosa.
Em terceiro lugar nessa lição, queridos, que ela é bem cumprida, mas já vamos partir daqui a pouco para o fim. Devemos orar pela nação. Sabe o que acontece? Hoje a oração é diferente. Eu não votei no governo, logo eu vou fazer de tudo para o governo dar errado. Ô meu querido, minha querida, se der errado para você, pô. Presta atenção. Se a nação der errado para você. Der errado para seus parentes. Se der errado a nação, nós estamos inseridos aonde? Na nação. Nós precisamos orar pela nação. Observe, quando a nação se desvia de Deus, nós, os eleitos de Deus, devemos orar e pregar para a nação. O texto que é nos dado aqui do verso 17 e o verso 18 fala de Elias. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus queridos, Israel tinha se afastado de Deus. E Elias apareceu nesse cenário para confrontar o rei, para confrontar o povo, para confrontar os falsos profetas. Seria este Covid para confrontar os falsos profetas? Seria este Covid que vivemos para confrontar nós, povo? Seria esse Covid para confrontar o nosso governo? Por que não? Elias não só falou aos homens, mas Elias falou com Deus. E diante de uma problemática, diante de uma situação difícil, adversa, observe que Elias ele conversa com Deus. Ele, depois de orar para não chover, mostrando assim o poder de Deus, ele ora, ele conversa com Deus, ele chama a chuva sobre Israel, para Israel. Meus amados irmãos, os crentes, embora não sendo perfeitos, e não somos, para com essa ideia de que somos inatingíveis, para com essa ideia de que nós somos insubstituíveis, inatingíveis. É tanto ínveis aí que inventam, é tanta teologia do triunfalismo, como eu disse lá atrás, as pessoas têm sofrido e não têm agradado, têm murmurado contra Deus por causa disso. Elias, assim como nós, que não somos perfeitos, nós podemos orar pela nação. Nós podemos pedir para Deus estar sobre tudo, sobre a nação. Não que Deus não esteja, mas nós devemos orar. Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas, diz o texto. O texto diz aqui, ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ou seja, Elias, o grande profeta que pediu fogo do céu e o céu comeu até as pedras, derreteu até as pedras, Elias era sujeito a medo, ele teve medo. Lembra do episódio que ele fugiu de Jezabel? Lembra da depressão de Elias, que ele tinha pedido a morte? Elias se escondeu no fundo da caverna e pediu a morte. Elias estava sujeito aos mesmos problemas meus, os sentimentos meus, os mesmos sentimentos teus. Elias era homem que nem nós, mas era justo, porque Cristo, mesmo antes de Cristo estar no cenário, porque Elias está bem antes de Cristo, mas nós sabemos via Apocalipse que Jesus, o Cordeiro Pascal, morreu na eternidade. Ele foi justificado, ele sendo justo diante de Deus. Ele faz uma oração, e a sua oração houve ali uma eficácia, e choveu. Ele diz para o seu servo, vai lá, vê se vem chuva. E aí vem o servo dele e fala, olha, vem uma pequena nuvem lá longe, tamanho de uma palma da mão. E aí ele vira para o povo que estava ali, hein, vamos vazar daqui, que vai vir chuva. E eles saíram, e diz o texto que a chuva caiu com muita força. Com muita força. Amados irmãos, o poder da oração é o maior poder no mundo. Não é Estados Unidos, não é China, não é sei lá quem, não é bomba atômica, é a oração. É na oração
que Deus coloque em nossos corações a vontade dele. E quando Deus coloca em nossos corações a vontade dele, as coisas melhoram. Deus não muda a história por causa da oração, mas muda as coisas. Muda os meios pelos quais. O que vai acontecer, vai acontecer. Mas a forma que vai acontecer é alterada através da oração. Elias, diz o texto, que orou com instância, ou seja, com persistência. Não foi oração miojo, oração de 2 minutos, mas foi uma oração persistente, confiante, com instância. Orou fervorosamente. Muitas vezes nós fracassamos na oração porque desistimos muito cedo. Sabe quando você está no limiar da bênção? Você desiste? Você não sabe quantos anos que Deus instituiu para você orar pelo seu amado. Você não sabe quantos anos que Deus instituiu para você orar pelo aquele bem que Ele tem para lhe dar. Você não sabe. Nem eu. Só Deus sabe. Mas eu quero dizer para você que você não pode desistir de orar. E depois de ter a bênção, a graça recebida, você precisa continuar orando, agradecendo. Elias orou com intensidade. A palavra instância aqui significa que ele ora com coração, com coragem. Ele ora com vontade, não determinando. Ele não ora mandando em Deus, mas sabendo quem é Deus. E esse é o desafio de orarmos sabendo quem é Deus. Elias pôs o seu coração na oração. Ele rasgou o seu coração na oração. Devemos orar pela nação hoje, para que Deus traga a convicção do pecado que está sobre nós. E que Deus reaviva a sua igreja. Que haja um reavivamento da sua igreja. Precisamos orar por nossa nação. Precisamos orar pela nossa igreja. Precisamos orar pelos membros. Precisamos orar uns pelos outros. E aí entra no verso 19, verso 20. Partindo para o final. Devemos orar pelos afastados. Pessoas às vezes costumam usar o termo desviado. Eu não gosto do termo desviado. Eu creio que uma pessoa, uma vez salva, ela é salva para sempre. Eu creio nisso. Eu prego sobre isso. Mas devemos orar por aqueles que estão afastados. Pode ocorrer da pessoa estar afastada por causa da multidão de pecados. Querendo você ou não, a multidão de pecados nos afasta de Deus. Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Devemos orar pelos membros que se desviaram da verdade, pelos membros, pelos nossos amados que um dia estiveram conosco assentados, provando dos dons celestiais, que estão afastados por cada multidão de pecado, que se desviaram da verdade da palavra de Deus. Observe o verso 19. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, ou seja, o que é converter? É virar. Conduzir para um outro caminho. Alguém pregar o evangelho para ele, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Meus irmãos amados, quando o crente se afasta, devemos falar de Deus para ele. Gálatas 6 diz isso. Devemos falar dele para Deus. Tiago 5,19 nos diz isso. Você tem colocado aquelas pessoas que você conhece, que estão afastadas do Evangelho, diante de Deus. Mas não só isso, você tem falado de Deus para essas pessoas, ou você desistiu dele? Às vezes essa pessoa se afastou, se desviou, e você simplesmente desistiu. Disse assim: não vale a pena. Todos valem a pena. Nós não sabemos quem são os salvos. Não vem marcado na testa salvo por Cristo Jesus. O sangue de Cristo que vai remir os nossos pecados não vem marcado em nós.
Mas o salvo tem frutos. Meus amados irmãos, fale de Deus para aqueles que estão afastados. E fale para Deus aqueles que estão afastados. Não que Deus não saiba, mas interceda a Deus pela vida deles. Salomão diz, lá em Eclesiastes 9:18, um só pecador destrói muitas coisas boas. Entretanto, olha só o que o texto de Hebreus diz, que há sempre o perigo de uma pessoa se desviar da verdade. Observe, ele diz o seguinte, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus 2:1. Precisamos nos apegar às coisas ouvidas, às verdades ouvidas. O resultado desse desvio é o pecado. E o pecado desemboca na morte eterna. O pecado na vida de um crente é pior do que na vida de um não crente. Devemos ajudar os membros que se desviam da verdade. Essas pessoas precisam ser convertidas. Tem que mudar de rumo, mudar de atitude. Ou seja, elas precisam voltar para o caminho da verdade. Precisamos nos esforçar, meus irmãos. Não é fácil. Precisamos evangelizar os perdidos, os que estão afastados, mas também precisamos nos esforçar para evangelizar os salvos que estão desviados, que estão afastados da palavra, da verdade. Não é só ir atrás daqueles que são ímpios, mas também daqueles que conhecem a verdade e precisam converter o seu coração. Perceba, meus amados irmãos, nós devemos orar pelos que estão afastados, orar pela nação, devemos orar pelos doentes e devemos orar pelos que passam por problemas. Eu quero concluir relembrando e aplicando algumas coisas rapidamente. Tiago, nesse parágrafo, dando essa última instrução, ele fala da oração pelos que sofrem, como eu disse, pelos enfermos, tal. Mas ele fala 5 coisas básicas para a nossa aplicação. O primeiro princípio básico é o indivíduo em oração. O indivíduo em oração é eu com Deus. Eu e Deus. Temos que ter essa prática. Eu e Deus. Esse é o princípio básico, verso 13. Verso 14 e 15, outro princípio é uma oração respondida, que são os presbíteros em oração. São a liderança da igreja em oração. Outro princípio básico, terceiro princípio básico, é um espírito de reconciliação que nós devemos ter. Verso 16. Precisamos orar pelos outros. Então, os amigos em oração. Observe, o indivíduo em oração, os presbíteros em oração, um amigo em oração. Precisamos buscar, pedir a Deus esse espírito de reconciliação. Deus inunda o nosso coração com essa vontade, essa oração para a reconciliação dos perdidos. Então, amigo em oração. O quarto princípio básico, o eleito em oração. Verso 17, verso 18, mostrando ali Elias, um agente humano, um resultado sobrenatural. Ah, mas isso é... Ora, tem uma vida de oração. Eu tenho certeza que se irmãos pudessem dizer aqui, diriam suas experiências que Deus tem tratado doenças, enfermidades, problemas pessoais, de forma tão tremenda, tão sobrenatural, que nós teríamos dificuldade de contar todas essas bênçãos. Quinto princípio é a busca da comunhão, ou seja, o cuidado pastoral, o cuidado de restauração pessoal. Então, verso 19, verso 20 nos fala isso. Meus amados irmãos, você já obteve eficácia em sua oração? Se você quiser deixar o testemunho aqui nos comentários, pode deixar. Se você teve eficácia na oração. Eu já. É sempre que Deus faz o que eu quero? Não. Por isso minha oração é eficaz. Porque a minha oração e a nossa oração, ela não deve ser para a nossa vontade, e sim para a vontade de Deus. Outra questão para ficar para nós pensarmos.
Você tem orado pelos enfermos, pelos doentes, pelos menos afortunados, por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão afastados? Você tem orado? Se não tem, comece. Comece dentro da sua casa e amplifica. Faça isso. Por último, você tem orado por nossa nação? Você tem orado por essa situação adversa que estamos passando? Se sim, louvado seja Deus. E que Deus intensifique sua oração. Que a nossa oração pelo fim do caos seja atendida por Deus. Mas que não seja feita a minha vontade e a sua vontade, mas sim a vontade do Pai. Mas se você não tem orado, comece. Comece a orar a Deus pela nação, pelos enfermos, pelos doentes, pelos afastados e por você mesmo. Muito pode, diz o texto, por sua eficácia, a súplica do justo. Se você não está capacitado a orar, se quebrante diante de Jesus Cristo. Converta-se dos seus maus caminhos e o Senhor ouvirá, olhará, sarará a nossa terra, as nossas enfermidades. Essa é a promessa de Deus. Que Deus lhe abençoe. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar nesse momento. Santo e amado Deus, louvado seja o seu nome. Bendito é entre as nações o Senhor. O Senhor é rei sobre o Brasil. O Senhor é rei sobre este mundo. O Senhor continua sentado no alto e no sublime trono, de onde julga os teus, de onde manda a chuva, de onde faz acontecer tudo dentro da vontade do Senhor. E é diante desse senhorio que eu apresento a minha súplica por minha vida, pela vida da minha família, pela vida da igreja que o Senhor me deu para pastorear, pela vida da liderança dessa igreja, dos membros dessa igreja, pela vida dos amados que me escutam nesse momento, dos amigos que o Senhor me deu no decorrer dos anos. São tantos. Por cada um, por cada família que está escutando nesse momento essa transmissão. Abençoe ricamente, ó Deus, essas pessoas. Que eles possam, ó Pai, compreender o seu amor. Que eles possam se quebrantar diante do seu senhorio e depender somente do Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor. Seja conosco, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Amada igreja, louvado seja Deus por sua vida. Obrigado por estar conosco nessa transmissão, querido. Que Deus abençoe você ricamente. Que Deus faça prosperar os teus pensamentos em ti. Deus lhe dê a paz. Que nós possamos sempre orar na presença do nosso Deus. Sábado, se Deus permitir. Aliás, deixa eu começar de amanhã. Hoje é quarta, amanhã é quinta-feira. Amanhã às 20 horas teremos uma live. Nós temos todas as quintas, né? Essa vai ser a terceira. Temos uma live chamada Papo de Crente. Juntamos 4 pastores, eu, pastor Evandro, pastor Denivaldo, pastor Augustinho, e batemos um papo sobre algum assunto. Falamos sobre Covid e o fim do tempo, falamos sobre perseverança, né? E aí amanhã nós vamos falar de uma questão que é bem problemática na igreja. Então eu chamo você a assistir conosco. Nós vamos falar sobre cristão e socialista. Qual o problema? Será que existe algum problema em ser cristão e ser socialista, ser marxista ou ser comunista? Será que existe algum problema? Então eu convido você a conosco amanhã às 20 horas, horário de Rondônia. E aí vamos ter um convidado especial, o reverendo Alfredo de Souza.
ele é pastor na primeira igreja presbiteriana de Roraima, lá em Boa Vista, em Roraima, a capital. Homem de Deus e, assim como nós, né? Todos vocês também que me escutam, mulheres, homens, crianças de Deus, isso é só um jargão, mas ele é especialista nessa área. Então nós vamos bater um papo com ele e com certeza Deus vai iluminar o nosso coração a ponto de entendermos as incoerências e inconsistências de um sistema podre, de um sistema pecaminoso. Convido você amanhã às 20 horas a estar conosco. Sexta-feira, para minha igreja, amada igreja, terceira igreja, nós vamos fazer nossa reunião de oração no aplicativo Zoom, às 19h30. Então, às 19h25, eu já estou ali disponibilizando o link para os amados, na sexta-feira. No sábado, às 16 horas, teremos nossa Live Kids. É uma transmissão para criança, história para criançada. Então, algumas canções, e umas historinhas, e uma historinha bem legal da Bíblia para você. Então, reserve esse tempo para o seu filho, seu sobrinho, seu neto, enfim. Deixa eu ver se eu estou lembrando de alguma coisa. Tá. Aí, domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, nós faremos nossa transmissão por aqui. E à noite, teremos nossa live. Nós teremos um convidado especial também para a nossa live. Vai estar conosco, pregando a palavra do Senhor, o reverendo Robinson, pastor da segunda igreja presbiteriana daqui de Ouro Preto do Oeste. Ele vai estar conosco aqui no nosso escritório, né, como o Erivelto bem viu, no nosso cenário. Não sei se vai ser esse cenário, mas talvez seja outro. Às 19 horas, no domingo à noite, o reverendo Robinson vai estar trazendo a palavra de Deus para nós. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E até lá, e fique atento nas redes sociais, para que Deus realmente nos abençoe, nos guarde e você não perca nada da igreja. Até lá, Deus abençoe, deixe o seu boa noite, o seu joinha aqui no vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, que isso ajuda o canal a ser monetizado, ok? Deus abençoe.